bem, queridos, a parte de quinta-feira da lição número 3 fala sobre um problema de família. Jesus Cristo estava trabalhando com as pessoas, ajudando, curando, pregando, ensinando, e de repente a família dele, irmãos, irmãs e mãe, queriam fazer uma intervenção na obra dele. Queriam que ele parasse, porque diziam, está fora de si, não tem tempo nem para comer. Quando nós nos envolvemos com o trabalho de Deus, a nossa dedicação pode se representar a nossa disposição em servir ao Senhor. Isso é muito válido. Por isso, quando nós assim fazemos o melhor para Deus, estamos dedicando a Deus uma oferta do nosso ser. Por isso, cuidar dos irmãos da igreja, ajudar a igreja, não é uma tarefa que nos consome. Jesus disse ao estar limpando o templo dos vendedores, o zelo da tua casa me consome. Uma menina na China estava carregando um menino nas costas e o menino era gordinho e a menina estava arcada, levando o menino. Um sacerdote passou e disse, esse menino está muito pesado para você, querida. Ela disse, não está pesado, ele é o meu irmão. Então o sacerdote ficou assim, olhando e disse, que coisa mais linda. Não é um peso, é uma satisfação estar levando o irmão, mesmo que aparentemente parecesse pesado. Mas para a menina era uma satisfação, uma alegria levar o irmão às costas. Quando nós levamos as cargas uns dos outros, nós nos aliviamos também. Porque as pessoas se tornam melhores quando nós as ajudamos. Era isso que Jesus ele pensava quando estava ajudando as pessoas. Enquanto o último não fosse atendido, Jesus não saía daquele local. Jesus fazia até hora extra para atender as pessoas. E por isso a família dele achava que ele estava fora de si. Pergunta de número 8 diz o seguinte, por que a família de Jesus considerava que Jesus estava fora de si e por que achavam que deveriam levá-lo para casa? O texto de Marcos 3, verso 20 diz assim, e foram para uma casa, e ali, Jesus e os discípulos foram para uma casa, e ali afluiu outra vez a multidão. E de tal maneira havia gente que nem sequer Jesus podia comer pão porque não tinha tempo. E quando os seus familiares ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Perceba que o texto que existe uma intenção até assim violenta de prender, de trazer Jesus à força, para que ele pudesse se alimentar. Mas Jesus disse, o meu pão, a minha comida, consiste em fazer a vontade do meu Pai. Já viram pessoas na igreja que se desdobra, faz o possível para que as programações sejam boas, bons pregadores, semana de oração, vigília. São pessoas dedicadas e muitas vezes são incompreendidas pelas pessoas. Então a pergunta é, por que os familiares de Jesus queriam levá-lo à força? Por que diziam que ela estava fora de si? A resposta é, como Jesus se dedicava muito ao seu ministério, ele sequer tinha tempo para comer, para descansar. Por isso a família achava que ele estava fora de si, que tinha que ser assim detido para que ele pudesse repensar um pouquinho na sua forma de agir. A atitude da família de Jesus foi precipitada, visto que eles conheciam o seu ministério. Interessante que no começo, quando Jesus voltou para a cidade dele, foi na sinagoga, diz que os irmãos dele queriam apedrejá-lo, levaram até em cima de um monte, eles não aceitavam. Agora Jesus estava pregando, estava fazendo o melhor pelas pessoas, eles queriam interromper também o ministério do Senhor Jesus Cristo. Em paralelo a essa história, a gente chama de história sanduíche, existe a história dos escribas que também dizia Jesus está fora de si, está assim com o diabo. Por isso que ele está fazendo essas obras, por isso que ele está fazendo esses milagres. Ele está expulsando demônio pelos demônios, só para fazer assim, propaganda do seu ministério. E eles queriam interromper também ali o ministério de Jesus. Na pergunta número 9, quando a família de Jesus tentou fazer uma intervenção no seu ministério, o que eles queriam e o que ele respondeu? Aí nós vemos o final da história. Primeira parte da história. Inicia a história, Jesus pregando e a família fazendo a intervenção. Segunda história intercalada. Os escribas olhando para Jesus dizendo, ele está expulsando demônio pelo maioral dos demônios. Temos que detê-lo. Duas histórias paralelas, uma dentro da outra. Agora vamos ver o desfecho da primeira história da família de Jesus. Marcos 3, verso 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, porque tinha muita gente, não dava para entrar, mandaram chamá-lo.
e a multidão estava assentada ao redor dele. E alguém disse para Jesus: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando ao redor, aos que estavam assentados junto dele, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a pergunta é, quando a família de Jesus tentou fazer uma intervenção, o que Jesus disse, porque sabia o que eles queriam? Eles queriam resposta, eles queriam vê-lo pessoalmente, para afastá-lo de atender as pessoas. Ele respondeu que sua família eram aqueles que faziam a vontade divina. Jesus, como sempre, tinha uma sabedoria e uma compreensão muito grande. Ele não foi grosseiro com essas palavras. Pelo contrário, ele foi assim, verdadeiro, foi franco em dizer para as pessoas: calma, eu não vou sair. Vocês são os meus irmãos. Vocês estão me ouvindo há tanto tempo. Estou trazendo bênçãos para a vida de vocês em nome de Deus. Então fiquem aqui, fiquem tranquilos. Eu sei o que eles querem. Querem me tirar daqui. Então diga para minha mãe e meus irmãos que eu estou atendendo as pessoas, não posso sair. E se eles perguntarem por quê, diga que meus irmãos e minha mãe são esses que estão fazendo a vontade de Deus. A história não diz o que é que a família de Jesus fez. Com certeza foram embora, porque não conseguiram alcançá-lo. Agora, essa história terminou. Aí vem o segundo desfecho da história. Desfecho da segunda história. O Senhor Jesus agora tinha os escribas que estavam preocupados com a presença do Senhor Jesus Cristo. E por isso Jesus respondeu a eles também, que eles estavam, na verdade, tentando impedir a obra de Deus e com isso ferindo o Espírito Santo. E Jesus então disse a eles: muito cuidado, vocês não podem atribuir ao diabo uma obra que o Espírito Santo está fazendo. Uma casa dividida não vai subsistir. Então, se a minha casa, se a minha família está dividida, então esse ministério não vai para frente. Mas Jesus soube orientar as pessoas no sentido de que os seus familiares entendessem depois a sua missão. Tanto é verdade que os irmãos de Jesus foram para o ministério cristão. Na igreja primitiva, eles estavam ali, eles estavam servindo ali na igreja primitiva. Eles entenderam a missão do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós podemos estar trabalhando hoje para Deus e nossos parentes podem estar contra o nosso trabalho. Muitas vezes a pessoa é sozinha na família, só você é adventista. E às vezes você sente oposição. Na hora que você se troca para ir na igreja no sábado, alguém fala: mas hoje nós temos que encher a laje, você vai para a igreja? Hoje nós temos que fazer limpeza na casa? Mas é muito folgado, hein? Você vai para a igreja então, em vez de nos ajudar? Então há famílias que são assim. Tem pessoas que se opõem à sua ida na igreja. E quando você chega, as pessoas até zombam da sua fé. Está perdendo tempo, é um preguiçoso mesmo. Está usando a igreja como uma desculpa para não ajudar a gente aqui. E então algumas pessoas sofrem esse tipo de intervenção familiar. Jesus disse: tenha calma, vocês pertencem à família de Deus. E pertencer à família de Deus é muito importante. Por isso, no passado, uma moça chamada Perpétua, ela aceitou Jesus, começou a testemunhar. Quando sua família soube, foram fazer uma denúncia contra ela para o prefeito da cidade, que era um romano. Perdão, o prefeito chamou Perpétua e disse: você está seguindo a seita de Jesus, do Nazareno? Disse: sim, eu sou uma cristã. O prefeito disse: olha, eu conheço seu pai, conheço seus irmãos, eu lhe dou uma chance. Renegue essa sua fé, preste uma homenagem ao imperador, que é como se fosse um deus, e eu deixo você livre. Perpétua diz: de forma nenhuma. Eu sigo Jesus e, custe o que custar, continuarei seguindo. O pai de Perpétua ajoelhou-se aos seus pés, mostrou o seu filhinho pequeno e disse: Perpétua, em nome do amor de nossa vida, seu filhinho, não faz isso com a gente. Perpétua disse: não, papai, eu já tomei minha decisão. Eu vou servir Jesus. Os irmãos de Perpétua e os pai e a mãe ficaram contra ela. Portanto, você que morra, nós cuidaremos do seu filho. Ela foi jogada numa arena, um boi selvagem foi solto, ela foi então chifrada até a morte.
recebeu um chifre na barriga que atravessou nas costas. Mesmo assim, ela não renegou a Cristo. Por causa desse sacrifício, depois, os 2 irmãos do perpétuo aceitaram Jesus, se tornaram cristãos e também foram mortos na arena. Um testemunho que valeu a pena. Por isso, não podemos esperar muita coisa. Ellen White nos diz que no tempo do fim, nossos inimigos serão aqueles de nossa própria casa. Então, estar perto da família de Deus vai fazer uma diferença muito grande. Sabe quem vai nos ajudar na perseguição? Os da igreja. Aqueles que são sinceros hoje. Deus nos abençoe. Possamos servir a Jesus de maneira plena. Como Jesus servia a Deus e às pessoas. Então, fique na paz do Senhor e continue ajudando na igreja. É muito importante. Porque a salvação de outras pessoas vai depender do nosso trabalho. Até do nosso testemunho. Muitas vezes nós nem percebemos. Um dia um pastor, no passado, pregou uma mensagem. Sabe o que disse o ancião? Pastor, pelo amor de Deus, se é a mensagem que prega, pendura a chuteira. O senhor está muito velho. Olha a mensagem que trouxe hoje. Puxa vida, isso é de doer o coração. O pastor ficou no banco da igreja preocupado, assim, humilhado por aquele homem. Quando o menino chegou perto dele, disse: pastor, o senhor é o melhor pregador que eu já vi na minha vida. O pastor disse: como é que é, filho? O senhor é o melhor pregador. O pastor disse: por que você está falando isso? Que eu gosto de o senhor pregar. Um dia eu quero ser pregador igual ao senhor. O senhor me ajuda? O pastor viu aquele menino de uns 10 anos e disse: não acredito. Eu estou aqui preocupado comigo, com o que esse homem disse, esse irmão disse, e Deus mandou essa criaturinha me animar. O pastor cuidou desse menino. Viu ele crescer na igreja. Se tornou um jovem. O pastor pagou os estudos dele num seminário teológico. Ele foi fazer teologia. Se tornou, sabe quem? Robert Moffat. Um dos maiores missionários na África e na Índia. Levou milhares de pessoas aos pés de Jesus. Então vale a pena se envolver na obra do Senhor. Deus abençoe. Que haja uma bênção em nosso coração, que nunca deixemos as fileiras do Senhor por causa de comodismo, de oposição de ninguém. Jesus não fez isso. Deus abençoe. Tenha uma boa quinta-feira. Amém.